Olá, Quarentener! Quanto tempo? Eu sou Andresa Rocha e essa é mais uma edição da minha série Pessoas e Tecnologia aqui no canal da Brasil JS. Eu confesso que estava morrendo de saudade, levei um pouquinho de tempo para me adaptar a toda essa situação, mas estou de volta para a gente bater um papo super legal sobre o que as empresas de tecnologia têm feito durante esse período. Vem com a gente! Para começar, eu quero saber como você está. Está conseguindo se cuidar? Está conseguindo manter os seus cuidados básicos aí de higiene para evitar contaminação? Está conseguindo ficar em casa, que eu tenho certeza que essa é uma parte um pouco mais complicada? Está conseguindo ajudar alguém? Está sendo ajudado? Está tendo apoio? Não está? Como é que você está? Deixa aqui já para começar a conversa, deixa aqui os comentários sobre qual é a sua situação atual, como você está se sentindo, o que você está fazendo para melhorar, como é que você está buscando apoio, como é que você está apoiando outras pessoas nesse momento. Deixa aqui para mim que eu quero saber todos os seus comentários sobre esse assunto. E aí eu vou evoluindo e eu quero saber algumas outras coisas. Quero saber sobre a sua empresa. Como ela tratou desde o começo, né? Eu sei que esse vídeo já está um pouquinho atrasado em relação ao tema, né? Faz já, acredito que uns 40, mais de 40 dias que nós estamos em isolamento social. E eu gostaria de saber qual foi e como está sendo a postura da sua empresa durante a quarentena. O que a sua empresa fez? Ela demitiu? Ela manteve os empregos? Como é que ela tratou? Me conta um pouquinho pra gente como é que foi esse momento. Também, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas eu quero compartilhar com você sobre isso, algumas coisas que eu andei investigando e recebendo também de relatos das pessoas. Quero compartilhar com vocês algumas ideias e algumas informações e algumas coisas que eu soube. Umas me deixaram muito feliz, outras me deixaram mais triste e desesperançosa no mundo, né? Mas quero compartilhar com vocês algumas ideias sobre isso. Bom, compartilhando com vocês algumas coisas que eu percebi logo no início, quando a gente teve que largar tudo praticamente e sair para se isolar, foi que do dia para noite, simplesmente todo mundo se tornou especialista em home office, em trabalho remoto, em Covid-19, em transformação digital, onde só se falava de curso online, 25.218 links ao mesmo tempo, só se compartilhava isso nas redes, porque não sei quem liberou não sei o que, não sei quem liberou tal plataforma. E aí eu percebi uma revoada disso. Eu ficava olhando para algumas postagens de algumas empresas que a gente sabe que não tem nada de cultura de trabalho remoto, não tem nada de cultura de trabalho home office, compartilhando como era maravilhoso aquele mundo, que eu estava em casa. E aí eu fiquei me perguntando que mundo que essa galera vive. E aí, pra falar de que mundo essa galera vive, me lembrei muito daquele outro vídeo que eu falei lá, cadê meus 12 mil? Eu coloquei algumas coisas lá que agora a gente está observando, relacionado principalmente à legislação, e eu compartilho com vocês que eu achei curiosas algumas coisas. Então eu vou compartilhar com algumas coisas com vocês aqui. Além disso, de as empresas, muitas, né, de uma hora para outra, simplesmente viraram especialistas em home office, uma empresa que puro comando e controle, aquele gestor que precisa estar do teu lado ali com um chicotinho, simplesmente de uma hora para outra ela virou uma especialista em transformação digital e tudo mais. Ok, mas eu vi também unicórnio demitindo a rodo, um monte de unicórnio aí demitindo na TI. Eu vi umas demissões horrorosas e lamentáveis, relatos das pessoas que assim, gente, 2 semanas, 3 semanas de isolamento, as empresas já estavam demitindo. Mas só um pouquinho, será? Será que era necessário? Enfim, eu vi algumas empresas também cortando vale refeição e vale alimentação. Isso mesmo, cortaram vale alimentação e vale refeição. A alegação das empresas, enfim, que eu vi fazendo isso, é que todos tinham que ter a sua parcela de sacrifício, que era importante todo mundo contribuir um pouco para que a empresa se mantivesse saudável, né? Porém, quando você vai estudar o histórico dessas empresas, são empresas com vários investimentos, empresas que atendem um segmento onde o negócio não parou, e achei bem duvidosa, né? Uma vez que muitas dessas empresas, por exemplo, não contribuem com o pagamento da internet dessas pessoas que estão trabalhando em casa. Então quer dizer, tu está trabalhando em casa, mas tu não come. Achei questionável, tá? Achei no mínimo questionável, achei que talvez, não sei, negociar o valor, negociar quanto, enfim, não achei muito legal não. Talvez se fosse comigo eu não iria gostar. Vi também
Algumas empresas bem legais, aí também a gente não tá só falando de notícias horrorosas, mas eu vi algumas empresas legais e assim, legais também humanas, né? Que faz parte, mas eu achei bem legal. Muitas empresas mandaram ali as cadeiras para as pessoas, mandaram monitor, tudo que as pessoas quiseram levar, algumas empresas mandaram e outras também não deixaram as pessoas pegarem ou deixaram a responsabilidade para cada um, né, decidir aí o que queria fazer, se queria pegar ou não. Então foram várias percepções. Nesse tempo também surgiu um movimento bem importante, liderado, claro, por grandes empresários brasileiros, capitaneados aí por grandes players do mercado, banco, um dos principais varejistas do Brasil, e uma empresa seguradora bem grande lideraram um projeto chamado Não Demita. Ali no site, você dá uma olhadinha aqui no site, é nãodemita.com. É um manifesto de várias empresas grandes brasileiras, das maiores empresas brasileiras, para que todos os empresários pensassem antes de demitir, pensem antes de demitir. Esse manifesto tem um período em que as empresas se comprometem a não demitir funcionários, e esse período vai do dia 1º de abril ao dia 31 de maio. Esse manifesto, Não Demita, tem ali, olha, ele fala coisas bem coerentes, e eu vou começar e eu vou elencar algumas dessas coisas bem coerentes que eles falam com vocês. Esse manifesto Não Demita, capitaneado por algumas das grandes empresas, tem algumas empresas de TI incluídas aí como líderes desse movimento também. Ele faz um apelo para o empresariado não demitir as pessoas. E aí, um dos argumentos bem fortes é o seguinte: o cenário é incerto. E uma demissão imediata, ela gera um custo muito alto, ela tem um custo imediato muito alto, principalmente para as pessoas que são CLT. Quer dizer, unicamente para as pessoas que são CLT, porque são as pessoas que têm benefícios para receber, são verbas rescisórias, né, multa, enfim, uma série de outras coisas. Então, uma demissão em massa, uma demissão grande agora, ela tem também um custo e, de repente, o custo de uma demissão imediata, ele é maior, pode ser maior, muitas vezes, aliás, é maior do que 1 ou 2 meses de salário. Então, fazendo esse cálculo direitinho, de repente não vale a pena demitir. Vale a pena manter as pessoas por mais tempo em casa, trabalhando, rendendo, enfim, fazendo o que tem que ser feito, ao invés de demitir, porque tu vai ter que pagar as verbas, e as verbas têm data para serem pagas, tem verbas rescisórias que tu tem que pagar em 7 dias, em 10 dias, aliás, tu tem que pagar em 10 dias, então isso acaba tendo uma saída ali do teu fluxo de caixa que pode te prejudicar também. Então esse foi o apelo de grandes empresários para todos os outros, e aí eu achei legal que tem grandes empresas de tecnologia do Brasil e do mundo participando, né, desse manifesto. Assinam aí Microsoft, Salesforce, quem mais? Stefanini, CIT e várias outras empresas grandes estão participando, e outras pequenas também. Tem muitas empresas nesse manifesto. Eu contei mais ou menos ali em torno de 100 empresas de TI, e esse manifesto tem mais de 3.300 assinaturas. Então é um compromisso que essas empresas fizeram de analisar o cenário, analisar suas contas, esperar antes de tudo para não demitir as pessoas. Não significa que elas não serão demitidas depois, não significa que tá tudo lindo e maravilhoso, as empresas são ricas. Significa que esses empresários estão olhando com um olhar um pouco mais estratégico para esse momento, e um dos executivos, que foi um dos idealizadores dessa iniciativa, falou uma coisa bem importante que eu super concordo. Ele falou o seguinte, que garantir os empregos é garantir a sobrevivência das pessoas e botar em prática aqueles valores que estão nos quadrinhos da parede da sua empresa. Então, eu achei essa fala bem importante. Depois vocês entrem lá no site nãodemita.com para vocês saberem quem foi o executivo e de qual empresa. Eu achei importante ele falar isso porque todas essas práticas e políticas de gestão de pessoas relacionadas à Covid tem muito a ver com isso. Complementando as coisas que eu vi de ruins e de boas, eu vi muita demissão, eu já tinha falado antes, né? Eu vi muita demissão horrorosa, eu vi pessoas assustadas, recebendo link de agenda, enfim, vi cada caso que as pessoas me falaram que foi bem ruim. Eu falo que, por exemplo, das pessoas que trabalham como PJ, lembra que a gente falou disso no vídeo? Vai lá no YouTube da BrasilJS e dá uma olhadinha naquele vídeo e aí traz pra cá com o contexto atual. As pessoas que hoje são PJs, elas estão desassistidas, porque
são os primeiros contratos a serem desfeitos, elas não são seletistas, portanto elas não têm nenhuma garantia, elas são empresa, mas são empresas que têm, que não podem tomar empréstimos, que são empresas de uma pessoa só. Como é que elas estão fazendo? Né? Como é que essas pessoas que são PJs, que foram demitidas ou serão, vão atuar nesse momento? Então, portanto, assim, esse momento nos mostrará e está nos mostrando toda a fragilidade dos vínculos trabalhistas, da falta dos vínculos, da fragilidade da própria proteção e da própria assistência ao trabalhador, as pessoas que estão trabalhando. Óbvio que eu estou falando da TI, de novo, uma área altamente privilegiada em relação ao custo das remunerações, que em geral é um pouco mais alta do que a média, eu falei sobre isso no vídeo anterior. Mas eu me preocupo bastante também com esse público, porque a gente sabe que tem bastante gente PJ na TI e com certeza foi um momento que muitas empresas cortaram. Eu tive também um exemplo muito legal de uma outra empresa que eu quero citar aqui para vocês. Teve uma empresa, um grande varejista brasileiro, em que eles tomaram decisões rápidas para poder sustentar o negócio, sustentar as pessoas, enfim, evitar demissões em massa. E uma das primeiras coisas foi cortar o salário da direção, dos executivos. Então, se eu não me engano, eles cortaram 80% da remuneração dos presidentes, 50% da remuneração dos diretores ali do conselho. Aproveitaram aí uma série de medidas que o governo lançou sobre reduzindo a jornada de trabalho e a remuneração, e aí teve uma redução entre 10% e 35% no salário de algumas pessoas. E eles fizeram isso assim, e a pessoa relatando, a executiva desse grupo relatando, disse que só com essa medida foram poupados em torno de 300 empregos. Então, eu achei esse olhar e essa visão bem importantes, porque, entrou de novo essa fala. Esse foi um momento, e é um momento, em que as empresas estão mostrando a que vieram. Elas estão mostrando os seus valores, a sua missão, os seus propósitos, se tudo aquilo que elas vinham pregando nas redes sociais ou na política interna, elas estão mostrando tudo isso no dia a dia, na prática, na gestão, na liderança. E aí eu estou sempre fazendo essa reflexão nos depoimentos que eu recebi, nos relatos que eu recebi. Teve muita gente que foi demitida na crista da onda, ou seja, a empresa já estava afim mesmo de demitir e acabou demitindo, mas teve gente que foi porque não tinha motivo e acabou indo embora mesmo. Alguns relatos também sobre lideranças que não sabem sair do modelo comando e controle, que muitos líderes estão perdidos. É realmente um momento delicado da gente pensar sobre a nossa carreira, sobre o tipo de empresa que a gente está ajudando a crescer, a fomentar, que tipo de negócio a gente está se associando, a que tipo de negócio a gente está se associando, que tipo de organização, se a minha organização tem algum olhar sobre uma cidadania corporativa, se ela está apoiando algum segmento, ou seja, os funcionários, ou seja, enfim, o que a sua empresa está fazendo nesse momento? Ela está se posicionando socialmente, ela está se posicionando como uma empresa cidadã, fazendo algum tipo de ação. Ela está se posicionando não externamente, mas ela está apoiando integralmente o seu quadro interno. Quais são as atitudes que a sua empresa está tomando? E aí eu digo para vocês prestarem bastante atenção nisso, porque a pandemia vai passar. Todo mundo sabe, em algum momento isso vai passar, mas quem é que vai ficar? Quem é que vai cuidar do que fica? Quem é que vai cuidar de quem fica? Né? Porque a atenção nesse momento precisa muito ser voltada para as pessoas que estão trabalhando das suas casas, sem estrutura, aquela mãe que está em casa com os filhos, aquele pai que está em casa com os filhos também, aquelas pessoas que estudam, que estão fazendo a faculdade, que não estão conseguindo se concentrar, que tem transtornos de ansiedade, transtornos psicológicos de uma maneira geral, as pessoas que moram sozinhas, se sentem solitárias. Existe todo um contexto desfavorável, não muito favorável, para que a gente consiga manter aí o nosso ritmo, a nossa cadência. Talvez o papel das empresas nesse momento seja muito de acolher, seja de entender o ritmo e a cadência que cada um vai começar a ter a partir de agora, né, desde que começou. Então, acredito que essas mudanças elas vão ser permanentes, porque nós já não somos mais as mesmas pessoas. Além de nós não sermos mais as mesmas pessoas, nós estaremos voltando para um mundo que não é mais o mesmo, não será mais o mesmo. Portanto, não vai caber
mais a mesma atitude. E levando tudo para esse contexto aí de números, de dados, de informações, que é importante a gente estar munido de informações práticas, né? Porque uma coisa é uma percepção que você tem, de repente, dentro da tua bolha, ou das notícias, das informações. Mas saiu uma pesquisa na Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, com 40% da base de associados. E aí essa pesquisa mostrou algumas coisas bem interessantes. Guardem esses números, guardem essas informações para a gente discutir, conversar um pouquinho mais. 43% das empresas respondeu que o impacto da inadimplência dos clientes é baixo. 48% das empresas disseram que tem fluxo de caixa para se manter por mais de 3 meses. 45% das empresas disseram que demitiram em função do negócio, do dia a dia mesmo, do que já estava programado. E um dado alarmante e preocupante é somente 10% das empresas disseram que estão contratando. Portanto, existe aí uma coisa estranha, então. Se nós temos empresas demitindo, nós temos empresas que têm, a grande parte tem fluxo de caixa para se manter, está demitindo, não está contratando, me parece um pouco estranho, a gente precisa entender melhor. Mas nessa associação, para a gente não achar que é qualquer coisa que a gente está falando, qualquer associação que faz qualquer coisa, gente, nós estamos falando de uma associação super importante que tem nada mais, ninguém menos do que pelo menos 80 players do mercado, entre eles Microsoft, Airbnb, Oracle, SAP, Uber, entre muitas outras. Então, se você tem curiosidade para saber essa pesquisa completa, o link está aqui embaixo, dá uma olhadinha lá no site e você vai ter acesso à pesquisa completa. Então, precisamos refletir sobre esses dados, sobre esses números. Claro que é uma pesquisa num universo de tantas outras coisas, é uma pesquisa importante para a gente levar em consideração. São 80 empresas gigantes. Deem uma olhada lá no site da Brascom para vocês entenderem um pouco sobre isso. Portanto, eu deixo aqui algumas reflexões para que nós possamos fazer. Algumas reflexões, por exemplo, tem muita gente perdendo o emprego. Em tecnologia também. Não éramos os que jamais ficariam desempregados porque estavam chovendo vagas de 12 mil? Onde é que estão essas vagas de 12 mil agora? Onde é que estão essas super oportunidades que nunca falham? Onde é que está esse mercado que é inquebrável, esse mercado que ele é intocável, que ninguém mexe? Como a gente está tendo um cenário de mudança para todo mundo, é óbvio que a TI também vai ser impactada. E tem duas coisas que eu gostaria então de convidar vocês. Uma, se você, a sua empresa, tem oportunidades, que está fazendo processo seletivo atualmente, ou seja, está contratando ativamente, por favor, deixa aqui nos comentários desse vídeo o link da vaga, o nome ali da empresa direitinho, o e-mail, deixa os seus contatos aqui nos comentários desse vídeo. Vamos ajudar mais pessoas, tem muita gente procurando, tem muita gente muito boa que foi desligada, principalmente assim, dessas grandes empresas. Tem muita gente muito boa que foi desligada, então, por favor, você tem uma vaga, uma oportunidade para um profissional de tecnologia, coloca a sua vaga aqui de qualquer lugar do Brasil que nós vamos publicar, nós vamos fazer questão de publicar. Inclusive, depois, com mais tempo, eu conto um pouco mais sobre essa solução que a BrasJS está desenvolvendo aí para as empresas, para que vocês possam divulgar gratuitamente vagas na nossa plataforma, especificamente nesse período de Covid, pessoas que estejam contratando efetivamente. Que às vezes também surgiu aí um fakezinho aí de umas empresas que estavam só fazendo banco de talentos e a gente não quer trabalhar com isso porque a gente faz uma curadoria muito apurada do tipo de oportunidade que a gente divulga para vocês. Inclusive, não posso dar o spoiler totalmente aqui, mas em breve vocês vão conhecer uma nova parceira da BrasJS que vai dar o que falar. A gente vai contar uma história muito bonita dessa empresa, desse novo parceiro, e tem tudo a ver com pessoas e tecnologia. Em breve vocês vão saber tudinho. Claro, eu venho fazer aquele pedido tradicional, aquele pedido maroto, que se você gosta do conteúdo da BrasJS, se você gosta do que a gente faz, se você quer continuar nos apoiando, por favor, curta esse vídeo, comente, compartilhe, siga a BrasJS em todas as redes sociais, compartilhe os seus conhecimentos conosco no nosso GitHub. O que mais que você pode fazer? Bom, tu pode fazer o que você quiser, desde que você entre no portal, que você compartilhe, assine a nossa newsletter, curta o YouTube. A gente está disponível em várias plataformas,
Telegram também é um grupo que está crescendo muito, é uma coisa muito legal, porque a gente coloca todos os links lá direitinho. Se você não gosta de assistir vídeo, se você não gosta de consumir a newsletter, tem o grupo do Telegram que você tem todos os links que a gente geralmente coloca na nossa weekly. Então, por favor, conto com você para crescer cada vez mais aqui com a BrasilJS. Finalizando aqui, eu quero deixar algumas reflexões com vocês como praxe, né? Eu gosto muito de deixar algumas reflexões sempre sobre esses assuntos de pessoas e tecnologia. Eu tô aqui direto na minha casa assistindo todas as lives de sofrência, entre outras que aparecerem por aí, as pessoas me indicam, eu me preparo, eu me arrumo, eu faço de conta que tô saindo e me preparo aí para uma live que é um canal do YouTube que eu poderia assistir a qualquer momento. Mas tem aquela coisa da emoção da live, né, minha gente? Então, se você pode aí cuidar da sua saúde mental, assiste uma live de sofrência, assiste uma live de alegria, não assiste live nenhuma e durma o dia inteiro, não faça nada, tome sol, não tome sol, enfim. Calma. Você não precisa, nós estamos numa pandemia, não num concurso, né, de produtividade, como disseram. Então não é uma corrida, é o que a gente consegue fazer no momento. Mas eu queria deixar 3 reflexões aqui com vocês bem importantes, que é: o mundo já mudou, isso é óbvio. Possivelmente, quando a gente voltar, provavelmente quando nós voltarmos para um mundo diferente, não vai ser suficiente a piscina de bolinha, o tobogã, aquele monte de puff colorido, post-it na parede. Esse mundo possivelmente não vai mais ter a mesma cor, ele não vai ter a mesma estrutura, ele não vai ter o mesmo contexto que teve até então. A gente pode se conformar que essa é a realidade. A segunda coisa é: reflita sobre esse atual momento, né, o seu atual momento. É realmente nesse tipo de empresa que você quer estar? É realmente esse tipo de negócio que você quer ajudar a fomentar? Essa empresa, ela contribui socialmente, ela contribui para a sociedade, para a natureza, para o meio ambiente, ela é sustentável não só economicamente, financeiramente, mas ela é sustentável para o mundo todo, né, no sentido do negócio. Você tem o propósito da empresa se conecta com o que você tem também. Dá uma refletida sobre isso, talvez seja um bom momento de você pensar, né? Que tipo de negócio, a que tipo de propósito você está se ligando. E a terceira, que eu falo com isso com muita frequência, já falei milhares de vezes em várias palestras e eventos que eu participo, tenha um plano B, C, D, H, I, J, errei todo o alfabeto. Qual agora a importância que a gente está vendo de ter mais de uma carreira, mais de um conhecimento, mais de uma expertise? Esse momento da gente saber várias outras coisas, que inclusive nós estamos usando habilidades diferentes. Não tem nenhum problema, todo mundo está vendo agora, né, que a gente pode fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Eu faço essas reflexões para a gente entender que nós também vamos precisar voltar diferente para um mundo que vai ser diferente, né? Não adianta nada a gente querer viver, voltar e viver uma vida que não vai mais existir. Possivelmente nem para o escritório você vai voltar, porque muitas pesquisas inclusive já apontam que os CFOs aí, as empresas estão vendo que estão economizando bastante com o escritório, né? Não estão pagando aluguel, as despesas diárias ali dos aluguéis dos espaços. Então elas estão vendo que rola uma economia muito boa nisso e possivelmente existe uma grande tendência da metade das empresas não retornar. Então talvez o home office e o trabalho remoto tenha que ser essa real competência que tu vai ter que desenvolver daqui pra frente. Então é isso, agradeço muito, fique bem, tenha calma, lave as mãos e fique em casa se você puder. Até lá!